pessoas, bom dia! Eu vim trazer o devocional de sexta-feira e o título que eu daria a ela é Dependência do Espírito Santo. Eu gostaria de começar lendo um devocional do meu dia de hoje, que é esse daqui, que o tema dele é Aprofunde-se na Palavra, e a autora vai falar um pouco sobre isso. Que diz assim, ela tá falando da experiência dela, e aí, então ela vai começar assim. Em certos dias, isso era ainda mais perceptível. Muitas vezes eu até prestava atenção no que o meu pai orava antes ou depois de um culto, sem que ele soubesse. Fui marcada por uma frase que constantemente estava em suas orações. Senhor, se o teu Espírito não vivificar esta palavra, terá sido apenas um discurso. Como nós precisamos de ti. Traz revelação aos corações. Só depois descobri que o apóstolo Paulo foi um dos pioneiros nessa oração. Peço que o Senhor... Isso aí ela colocou aqui, Efésios 1, versículo 1, do 17 ao 19, que diz: Peço que o Senhor, o nosso Deus... Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês estejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e incomparável grandeza do seu poder para conosco, aos que cremos, conforme a atuação de sua poderosa força. E me chamou muita atenção esse texto, essa parte da meditação, porque eu tava pensando sobre isso, né? Trazer essa mensagem na devocional na sexta-feira para vocês. E aí o que eu li, que eu tinha lido, foi lá em Isaías, no capítulo 6, que o Senhor... e eu entendi que a gente precisa do Senhor para entender as coisas que são a respeito dele. Como diz a Bíblia, as coisas espirituais se discernem espiritualmente, a gente entende espiritualmente. Então, eu cheguei a esse pensamento porque eu estava com dificuldade de entender certas coisas. E acho que às vezes minha mente muito agitada, e aí não me acalmava e não conseguia entender. Ou ouvir o que o Espírito Santo estava falando. E por causa disso, eu cheguei a essa meditação. Acho que é meditação que fala. E eu gostaria agora de ler lá em Isaías. Isaías 6. Que fala sobre Isaías vendo a glória de Deus. Que diz assim... ele vê a glória de Deus. E aí depois o Senhor fala com ele, né? Ele fala, o Senhor fala, quem enviarei, quem irá por nós? E aí, é uma parte que o Senhor fala assim, que é para Isaías falar. Vá e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo, mas jamais percebam. Tornem-se insensível o coração deste povo, tornem surdos os seus ouvidos e fechem os seus olhos, que eles não vejam com os olhos e nem ouçam com os ouvidos, não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. E aí Isaías pergunta, até quando, Senhor? E aí o Senhor responde, até quando essa insensibilidade do povo continuaria. E essa parte me impactou muito, porque eu fiquei pensando, caramba, a gente pode estar vendo e não entendendo. A gente pode estar ouvindo, mas não entendendo. E aí eu fiquei pensando nisso, e olha, se a gente entendesse, nós seríamos curados. E aí se a gente parar pra pensar, quantas pessoas que precisam do evangelho, mas não entendem, às vezes ouvem o evangelho e não entendem, para que elas pudessem ser curadas. Então, aí a minha oração começou a ser essa, Senhor, que a gente ouça e entenda
a tua palavra, que a gente veja e compreenda, que a gente não fique com o coração, que nosso coração não seja insensível e a gente não seja insensível ao teu agir. E essa foi essa reflexão que eu queria trazer para vocês, essa devocional, que a gente depende do Espírito Santo para entender as coisas espirituais. E que a gente ore por isso, para que a gente possa compreender. Como a gente viu a Alissa Subirá falando aqui no devocional, que o pai dela orava por isso. Pai, se o Senhor não agir, se o Senhor não revelar em cada coração, isso aqui vai ser só um discurso. Tudo isso que eu estou expondo aqui da tua palavra vai ser só um discurso, como qualquer outro. Porque o Senhor não vai estar falando no coração daquelas pessoas. E eu confesso que ontem eu levei a palavra para vocês ontem, e eu fiquei com essa preocupação, né? Ah, Senhor, porque eu já passei vezes por isso, de ouvir e não entender. Então a minha oração era que cada um de nós pudéssemos ouvir e compreender. Porque quando a gente compreende, aquilo ali nos cura, traz cura, porque a palavra de Deus nos traz cura, ela nos transforma e traz esperança. Então, como que é importante a gente compreender aquilo que está sendo falado do Espírito de Deus. Então, essa é a minha oração também. A oração dele é a minha oração, e que a gente possa ser sensível ao Espírito Santo. Então, eu queria orar agora, já que eu falei que é a nossa oração, então eu vou orar. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, eu te peço que nós possamos ouvir a Tua voz e compreender aquilo que o Senhor está falando. Que a gente esteja sensível para ouvir a Tua voz e como a pomba que só consegue olhar para uma coisa de cada vez, a gente possa desfocar os nossos olhos no Senhor também. Assim eu te oro e te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Um beijo para vocês, uma ótima semana.